Olá, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando mais um programa Vivendo da Palavra. Eu sou o Eric Rocha e hoje conosco nós temos um convidado especial aqui. É o nosso pastor João Marcos Vasconcelos, da nossa Igreja Presbiteriana em Aê Carvalho. Pastor, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Agradeço. Prazer para mim estar aqui com vocês nessa tarde especial. Legal. Hoje a gente vai bater um papo com o pastor, né? Papo bem descontraído aí, para saber um pouco da vida dele e você vai gostar muito desse papo de hoje. Pastor, como eu falei, pastor, muito obrigado pela sua presença. Vamos destrinchar um pouco a vida do pastor aí, que eu sei que o pastor tem uma caminhada muito longa aí, seu ministério. Vamos falar um pouco sobre família, falar um pouco sobre a vida do pastor. E a primeira pergunta que eu quero dirigir ao pastor é, pastor João Marcos Vasconcelos, fale um pouco, dê uma introdução aí da sua trajetória de vida, do seu ministério, como que iniciou tudo aí. De fato, é muito peculiar a história do meu chamado. Tem muito a ver com a ligação da família. Meu pai era presbítero, meu pai foi regente de coral muitos anos e papai era zelador da Igreja Presbiteriana da Penha e eu nasci nos fundos da Igreja Presbiteriana da Penha. Nós somos em 3 irmãos, homens, 3 irmãos pastores presbiterianos, e nos 2 extremos, ou melhor, nos extremos, a mais velha são mulheres, a mais velha e a mais nova. E nós 3 no meio. Fomos criados ali no fundo da igreja, de forma que tivemos um aprendizado muito grande, muito intenso na vida eclesiástica. Tudo nos era muito comum, a hinologia, os hinos, os cultos, a escola dominical. Eu, por exemplo, fui participar da escola dominical com 4 dias de vida. Minha mãe disse que no 4º dia já me levou para a igreja. Nós morávamos no fundo e já fui para a classe do berçário. De forma que, para mim e para os meus irmãos, isso foi um aprendizado, foi uma preparação do terreno para um futuro chamado. O fato de nós estarmos convivendo o tempo todo da nossa vida ali, no meio eclesiástico, no meio das reuniões, no meio dos pastores, presbíteros, das festas, das festividades da igreja, corais. Então, tudo isso foi, de fato, uma providência de Deus para um futuro chamado. Aí eu fui, por graça de Deus, fui presidente da Liga Juvenil. Naquele tempo não era o CP, era a Liga Juvenil. Depois fui presidente da UPA e presidente da Mocidade. De forma que tudo isso me serviu como um verdadeiro seminário, que me conduziu para a vida cristã e para o futuro chamado. Depois dali, eu com 19 anos, comecei a namorar, me casei cedo e fomos para a igreja da Vila Buenos Aires, que estava iniciando uma igreja nova, filha da Igreja da Penha. E ali eu fui eleito diácono e finalmente recebi o chamado para o Sagrado Ministério ali naquela igreja. Legal. O senhor lembra aí qual foi o momento assim que o senhor despertou, que o senhor sentiu o chamado no coração de ser um pastor? De fato, quando nós fomos para a igreja de Vila Buenos Aires, houve um grande mover naquela igreja. Era uma pequena congregação. Um grupo muito grande do coral da Igreja Presbiteriana da Penha, a Igreja Mãe, resolveu sair da igreja e ir para a congregação, para ajudar a congregação. Na verdade, foi uma cisão que teve.
problemas políticos internos. Eles vieram para cá num grupo grande na Vila Buenos Aires, que tinha 20, 30 membros, de repente passou para 50, 60, 80. E então nós também chegamos, eu já estava casado, chegamos para ajudar, e houve um mover muito grande, porque era uma igreja pujante, nova, que evangelizava nos hospitais, nas praças, nas ruas. E houve um avivamento ali naquele lugar. E as pessoas vinham de vários lugares, de várias igrejas, e uma igreja que cresceu assim assustadoramente por conta desse mover de Deus. E foi por conta desse mover de Deus que nós fomos impactados pelas mensagens e muitos pregadores de fora. E nós fazíamos conferências na igreja, e essas conferências evangelísticas tocavam o nosso coração e nos chamavam ao ministério. Também teve, inegável, uma grande influência dos movimentos daquela época, chamado Jovens da Verdade e Palavra da Vida, Vencedores por Cristo. Isso impactou muito com suas participações nas igrejas, testemunhos daqueles jovens, tudo isso nos impactava. Por isso que foi uma época assim maravilhosa e que nos levou a tomar uma decisão de servir a Cristo de forma mais impactante, mais completa. E nós sentimos claramente o chamado de Deus para o ministério. E também a facilidade que Deus nos dava como dom da palavra. Isso nos ajudou muito, porque, como eu disse, meu seminário foi morar no fundo de uma igreja. Ali eu desenvolvi. Eu fui líder, desde a Liga Juvenil, era líder. E essa liderança, essa facilidade de ir à frente, falar e cantar, isso acabou se tornando um instrumento também de entendimento do chamado forte que eu tinha para o sagrado ministério. Legal. Então essa crescente aí ministerial, com líderes de grupo, até chegar o momento que o senhor falou, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que é o meu chamado. É interessante que eu já tinha 2 anos de casado. Já estava Então, o meu casado. chamado não foi quando eu era solteiro, o chamado foi quando eu era casado. Já depois de casado. Depois de casado, nós resolvemos ir para o seminário. Aproveitando esse gancho do pastor de falar sobre trabalhos na igreja, avivamento da igreja, movimento, como o pastor vê hoje o cenário da igreja brasileira? Tem muita diferença da igreja de hoje para a igreja de antigamente, quando o pastor começou? A verdade é bem diferente, sim. Eu posso dizer porque tenho vivido os dois momentos, não é? Nós éramos muito mais dedicados ao evangelismo de rua, evangelismo de praça, fazíamos culto ao ar livre, coisa que nós não fazemos mais hoje. Também éramos poucos. Hoje nós temos tantas denominações e parece que o povo já está sobrecarregado de tanta pregação da palavra nas rádios, na televisão. Isso não existia no meu tempo. Então a gente, quando ia para a praça, ia para os hospitais, nossa, a gente era muito bem recebido, as pessoas paravam para ouvir. E hoje a gente percebe que as pessoas estão mais fechadas dentro das suas igrejas e não há movimento evangelístico como havia naquele tempo. Era muito forte esse movimento evangelístico, o que fazia a igreja crescer com novos crentes, novos membros, não é? E hoje, pelo que eu sinto, a igreja está mais voltada para dentro dela, exatamente porque os tempos mudaram, não é? Sim. O evangelho não muda, a palavra de Deus não muda, mas as pessoas mudam e estamos vivendo um tempo de mídia completamente diferente, e pandemia, coisa que eu nunca tinha visto. Não é? Então, de fato, há diferença sim, e não é pequena, é uma diferença grande. As pessoas hoje estão mais fechadas
para o Evangelho do que naquela época, estavam bem mais abertas. Estava pensando aqui, naquela época atrás, tinha uma rejeição maior com a igreja evangélica. Porque eu lembro quando eu era jovem ainda, me convertia, minha mãe me mandava para a igreja. Só que eu ia para a igreja com a Bíblia escondida, mais ou menos, quando passasse do lado dos meus colegas, eles não verem, porque eles iam tirar a chacota de mim, ia falar um monte, olha lá o crente, vai e tal. E eu ia meio com a Bíblia escondida, mas passava por eles. Mas, em compensação, dentro da igreja, no movimento da igreja, a gente trabalhava mais. A gente parece que era mais dedicado, mesmo com essa rejeição da igreja. E hoje a gente vê a igreja como um status social, porque todo mundo fala que é evangélico, todo mundo fala que é cristão, mas não tem aquela dedicação de antigamente que a gente tinha de trabalhar na igreja mesmo, de fazer evangelismo na rua, de visitar asilos, né? Fazer um trabalho legal nos asilos, visitar hospitais. Você tinha aquela alegria, mesmo com a rejeição. E hoje, com a facilidade, parece que a gente está acomodado à igreja brasileira, né? É verdade. Veja que nós éramos, naquela ocasião, 1970, 72, nós éramos considerados, no Brasil, 5% só de evangélicos e 95% de católicos. É inexpressivo o número de evangélicos. Haviam só 4 igrejas denominacionais, né? Presbiteriana, Batista, Assembleia de Deus e Metodista. Algumas pentecostais que estavam acabando de nascer em 1960. Então, havia mesmo essa vergonha, havia mesmo essa perseguição, nós éramos criticados, o que não acontece hoje. Hoje virou um status ser gospel, ser evangélico, né? Você vê jogador de futebol, você vê artistas renomados dizendo que são evangélicos, então agora virou uma moda ser evangélico. E eu acho que isso atrapalha muito, porque o comodismo vem exatamente da falta de perseguição. Me lembro de um pastor que dizia de uma conferência missionária que houve próximo à China, internacional. Muitos pastores, vários países foram para lá preocupados com a evangelização da China comunista. E também tinham alguns pastores da China lá. E eles começaram a conversar em palestras, numa grande reunião, todos reunidos, estavam querendo decidir o que fazer para ajudar a China. E eles, então, acharam que deviam acabar, de uma certa forma, com a perseguição. Essa perseguição tem sido ferrenha, nós precisamos intervir junto ao governo da China para acabar essa perseguição aos cristãos. E no meio dessa palavra, um pastor, que era missionário na China, pediu a palavra e disse: não façam isso. Não façam isso, porque a perseguição é que tem feito a igreja crescer na China. E, de fato, mais alguns anos à frente foi descoberta uma grande igreja evangélica na China, a igreja das portas de bambu. Eles viviam escondidos, fugitivos, não é? E assim que eles eram chamados, igrejas que viviam em lugares escusos, escondidos, com portas de bambu. O fato é que a perseguição ainda depura a fé dos crentes. É uma forma de fazer você ter mais paixão, mais dedicação, mais amor pela obra de Deus. É isso mesmo. Pastor, falando disso, o senhor teve algum momento assim da vida ministerial do pastor? Porque a gente passa por essas crises assim de fé, de querer parar, Deus não está comigo, será que eu estou fazendo a coisa certa? E a gente tem essas crises assim. O pastor, em algum momento do ministério do pastor já pensou em desistir, parar? Já são 40 anos de ordenação, 40 anos pastoreio, e fora o tempo que eu vivi minha mocidade até os 20 anos. 40 anos só de atividade como pastor, e 20 anos nascido no fundo de uma igreja,
Então, na verdade, é mais de 60 anos que eu Mais de tenho 60 esse anos. envolvimento com as coisas de Deus e com a sua igreja. E, de fato, as pessoas falam que o ministério pastoral é espinhoso. E é mesmo, é mesmo. Não é fácil. Pastorado não é fácil. Tem que ter um chamado mesmo. Primeiro que você tem que fazer voto de pobreza. Não tem jeito. Você não pode pensar que vai ficar rico. Na igreja presbiteriana, pelo menos, não Não fica, né? acontece isso. Não se preocupe. Pastor na igreja presbiteriana, ele recebe uma ajuda de custo, uma côngrua, e é o que ele tem que se virar para viver. E fora as dificuldades familiares, né, os filhos, a adaptação, as mudanças. Eu fiz mais de 23 mudanças, para você ter uma ideia. Embora não tenha pastoreado 23 igrejas, mas eu mudei bastante. E, de fato, houve momentos difíceis, porque o sistema presbiteriano, ou presbiterial, ele é dirigido por um grupo de presbíteros. Então o pastor ele não manda, ele não governa sozinho. Ele governa juntamente com os presbíteros. E depende muito da espiritualidade de cada presbítero. E se você tiver algum presbítero carnal, então fica muito difícil você conduzir o rebanho, conduzir a igreja. Às vezes você é mal compreendido. E eu sempre digo, olha, aquele que pega o microfone tem uma responsabilidade, ele se torna uma vidraça e todo mundo atira pedra nele. Porque você está com a palavra. E nem sempre você é muito feliz, às vezes em algumas colocações. Então houve momentos mesmo difíceis e de crise, mas Deus deu graça, sustentou o apoio extraordinário da esposa, isso é muito importante. Eu costumo dizer que a minha esposa, a Marisa, ela tem 50% do meu ministério. Companheira, mulher de oração, piedosa, crente, consagrada e de boa palavra também, me ajudou muito no ministério. Legal. Pastor, para ser um pastor hoje da igreja, na igreja brasileira, vamos dizer assim, quais aspectos, características que ele precisa ter para durar tanto tempo assim, que nem o senhor agora falou, 40 anos no ministério, tanto tempo, porque tem uns que desistem, que param no meio do caminho. Sim, há muitos que desistem já no seminário. A minha turma, por exemplo, em 1979, nós começamos em Campinas com 41 colegas e formamos 26, até um grupo 26 bom. somente. Mas, de fato, muitos desistiram depois disso, fiquei sabendo desses 26, muitos desistiram do ministério por conta de suas dificuldades. Mas é preciso, de fato, ter a convicção, primeiro, do chamado. A convicção do chamado. O dom da palavra, não é? Porque é tão difícil quando você não consegue se expressar e você está sempre à frente, liderança, para dirigir uma igreja. Eles contam muito com a palavra pastoral. E também ter um bom casamento, uma boa esposa que ajude no ministério. Mas o mais importante é a convicção do chamado. A despeito das minhas fraquezas, das minhas dificuldades, eu não tenho todos os dons. Eu gosto de cantar, eu gosto de tocar alguns instrumentos, eu gosto de pregar a palavra, não é? Mas eu não tenho todos os dons, não é? É por isso que eu acredito muito no pastoreio em grupo, em colegiado. Porque se você tem 2, 3 pastores pastoreando a mesma igreja, de repente o outro pode ter um dom que você não tem e te cobre nessa falha, nessa falta. Então, cada um com seus dons. As igrejas hoje brasileiras estão trabalhando assim. Ministro de louvor, ministro de educação religiosa, escola dominical, das crianças, dos adolescentes. E isso tem dado resultado. Embora não seja fácil trabalhar em equipe. Às vezes é um pouco complexo, porque
o diabo é astuto e ele levanta ciúmes entre colegas ali, é complicado. Eu já tive pastor auxiliar, eu já fui pastor auxiliar no começo, mas, como te disse, o importante é ter a convicção de que você tem esse chamado forte e ir até o fim. Embora talvez não seja a mesma coisa começar e terminar bem no ministério. Muitos começam bem, mas não terminam bem. Terminam magoados com a denominação, terminam decepcionados, feridos, não têm mais vontade de entrar em igreja nenhuma, de tão feridos que foram. Como alguém já disse, a igreja é o único exército que, ao invés de cuidar do seu soldado ferido, ela pisa nele, mais ainda. Isso é uma pena. Se isso for verdade, é uma coisa muito triste, porque a igreja deveria cuidar dos seus pastores, cuidar das suas ovelhas feridas. Não é? Sempre ouvi falar que os pastores são muito solitários, porque os pastores cuidam do rebanho, mas quando precisa de ajuda, de alguém para amparar ele, cuidar, se preocupar, não tem ninguém, a não ser a esposa, a família que esteja perto, né? A igreja é meio isso mesmo? O pastor cuida de todo mundo e quando precisa de cuidado, por isso que o pastor falou da igreja que tem os presbíteros ali, os diáconos, que todos se ajudam, né? Poder partilhar as responsabilidades da igreja, né? Porque tem pastor que puxa a responsabilidade toda para ele e acaba sobrecarregando ele demais, né? Rapaz, é interessante esse aspecto que você aborda, porque, de fato, o pastor é solitário. Primeiro que ele não tem o nome. As pessoas não sabem o nome do pastor. É o pastor. É um pastor. E como eu gostaria muito de ser chamado pelo meu nome, pela minha igreja. Ô João Marcos. As pessoas não me chamam por João Marcos. Muitos nem sabem que eu tenho esse nome. É o pastor, é o pastor. E também esse título de pastor cria uma barreira eclesiástica, de forma que as pessoas não têm assim, muita coragem de se achegar a esse pastor. Está com ele o tempo todo, está indo na casa dele, não é? Então as pessoas elas se afastam, porque parece que é o santo e o pecador. Então as pessoas não têm muita coragem de se aproximar do pastor. E não entendem que o pastor também é pecador, ele tem suas necessidades emocionais, sente falta, não é? de amizade, de carinho, de um telefonema, ou vamos sair, vamos comer uma pizza, vamos sair juntos, etc. A gente vê que a igreja ela se afasta, acho que por conta do título, não é? Sim. E também, quando o pastor está à frente de uma igreja pregando e falando, ele projeta na mente de algumas pessoas algumas ideias preocupantes. Alguns acham que homem maravilhoso, algumas mulheres podem pensar, se meu marido fosse assim, não é? Porque ali ele transparece um super homem, mas na verdade vai conversar com a esposa do pastor para ver quem é ele, não é? Então às vezes as pessoas veem o pastor como um aspecto de santidade e eles como pecadores, então eles se afastam. Mas, na verdade, o pastor é um homem como qualquer outro, tem suas necessidades, suas fraquezas, e, de fato, eu percebo que isso é verdade. A gente acaba ficando muito solitário, muito sozinho, porque é o pastor que vem me visitar, não é o João Marcos. Eu vou aí e tal. Mas você vem como pastor ou vem como João Marcos? Não, eu vou como João Marcos, não quero ir como pastor. Mas quando você toca a campainha que você é recebido, como é que eles falam? Ô pastor, que bom que o senhor veio. Aí eu pego, dou a minha volta, vou embora. Falei, não, hoje eu não quero vir como pastor. Hoje eu queria vir como João Marcos.
Como amigo, né? Como Ô, meu amigo, você exato, chegou. exato. Mas é Legal. difícil quebrar essa ideia, sabe? É, bem É interessante. verdade. Bem interessante. Legal. Dá uma pausa aí. Pastor comer um pouquinho, né? Pastor, quanto tempo o pastor está na igreja de Cidade Carvalho e o que essa igreja representa para o senhor hoje? Como eu te disse, eu, embora tenha feito 23 mudanças, mas eu pastoreei acho umas 7 igrejas, 8 igrejas no máximo. Poucas igrejas. Tem gente que pastoreia 30 igrejas. E geralmente eu ficava de 4 a 5 anos numa igreja. Acho que é um tempo ideal. E já chegando no final do meu ministério, quando eu vim para cá, Deus me proporcionou uma grande dádiva, um presente para poder, nesse final de ministério, passar um tempo abençoado. Porque esta igreja foi a que eu fiquei mais tempo. Bati um recorde, né, como poderia dizer. Eu já estou no 13º ano nessa igreja. 13º ano. A que eu fiquei mais tempo foi 5 anos. Então, isso tem muito a ver com o perfil da igreja, que eu acho que é um aspecto importante que os pastores e ministros têm que ter, o perfil da igreja com o perfil do obreiro, do pastor. Eu sou pastor entusiasta. O fato de eu ser um pastor entusiasta, o pastor entusiasta é que ele é entusiasmado por si só, o jeito de falar, o jeito de cantar, o jeito de brincar, tudo é com entusiasmo. E isso não é muito comum no meio de igreja reformada. A igreja reformada tem aquele tom mais sério e tal. E até alguns colegas achavam e ainda acham que eu sou pentecostal. Pelo fato de ser assim, muito dado à música, ao louvor, à adoração, à forma de pregar. Então, eles confundem. E aqui, esse meu perfil parece que se deu bem com o perfil da igreja. Uma igreja que é amorosa, uma igreja que é calorosa. E nos demos muito bem. Mas eu acho que um outro fator também preponderante foi a docilidade dos presbíteros. Presbíteros idôneos, alguns já de boa idade, mas muito amorosos. E durante esse tempo todo, nós não tivemos nenhuma briga no conselho, o que infelizmente é muito comum. Nas igrejas. Divergências, discussões, algum presbítero mais carnal, algum que quer ser o dono da igreja, dono da cocada e bate na mesa. Mas nós nunca tivemos problemas aqui com esse conselho. Um conselho muito dócil, muito amoroso, muito longânimo, paciente. Então isso facilitou muito essa minha permanência aqui. E, como te disse, o fato também de haver uma correspondência muito grande, identificação muito grande com a igreja, com o perfil da igreja, que parece ter gostado muito da minha maneira de pregar, de cantar e de adorar. Então, isso deu certo, parece que houve um casamento, né? Eu acho que deu certo também pela continuidade do pastor na igreja também. 13 anos, não é isso que o pastor falou? 13 anos, porque tem igrejas que eu já andei e pastor ficava 1 ano, 2 anos, quando o povo estava acostumando com o pastor, É verdade. tira o pastor dali, manda para outro lugar e o povo fica, e agora? É Qual verdade. pastor vai vir para cá? Será que a gente vai gostar do pastor? Será que não? Eu acho que é essa continuidade que as igrejas precisam hoje, deixar um pastor ali para ele liderar o rebanho mesmo e o povo se acostumar com ele, né? Como acostumou com o senhor aí, o senhor é a cara da igreja presbiteriana de Jair Carvalho. É hoje, verdade. né? Veja que no sistema presbiterial, quem decide se o pastor fica ou sai é o conselho.
Não é nem assembleia, é o conselho. Eu estou aqui há 13 anos e nunca foi feita eleição para eu ser eleito ou não. Nunca foi feito. O conselho sempre renovou mais um ano, mais 2 anos, mais 3 anos. E nós fomos ficando, renovando. E isso é possível. Eu acho que isso é possível porque tem menos comprometimento de prender você, o pastor, na igreja local. Se você é eleito por 3 anos, 5 anos, você tá preso à Assembleia. O que significa que se o pastor quiser sair, ele tem que pedir para a Assembleia explicar por que ele quer sair. É complicado isso, não é? Sim. Então, assim fica uma maior liberdade, fica mais fácil para a gente. De repente o pastor passa por alguma dificuldade, ele quer mudar, quer sair, ele conversa com o conselho, tudo se resolve. Agora, por outro lado, também, como você disse, é ruim, porque o conselho tem poder e qualquer briguinha, qualquer coisa, eles já desfazem os laços e então já muda, manda embora, arruma outro pastor. O pastor precisa de tempo para conhecer a igreja. Sim. E a igreja precisa de tempo para conhecer o pastor. Né? Depois que eles se conhecem bem, aí a coisa vai andando normalmente. O pastor falou que o pastor é um pastor entusiasta, né? Entusiasmado, dinâmico, né? Gosta de fazer as coisas com vontade mesmo. Uma vez engraçado o pastor falando isso, que uma vez eu ouvi o pastor Hernani Dias Lopes falando sobre isso, né? As igrejas pentecostais perguntaram para ele, né? Como que é a igreja pentecostal, a igreja reformada é mais para o ensino da palavra, mais conhecimento. As igrejas pentecostais são igrejas mais fervorosas em oração, trabalho, aquele dinamismo todo, né? Ele falou, se a gente conseguisse conciliar isso, as duas partes era bom, porque o fervor da igreja pentecostal com o conhecimento da palavra da igreja reformada, isso dá um casamento muito bom, né? Então acho que é por aí mesmo. Legal, pastor. Nós vamos abrir uma pergunta o pessoal aqui que está no auditório, né? Quer fazer uma pergunta para o pastor Wesley? Pastor, primeiramente, muito obrigado, né, por o senhor ter vindo. E a minha pergunta é, qual é o papel do conselho, né, na atuação do governo da Igreja Presbiteriana? Como que ele age, não só nas reuniões, como também para com a igreja? Nós temos no manual presbiteriano as instruções para as funções dos presbíteros e as funções dos diáconos. Porque nós temos apenas essas duas categorias ou classes de oficiais na igreja presbiteriana. Presbíteros e diáconos. Os diáconos, eles cuidam das viúvas, das ofertas, do bom andamento da igreja, dos móveis, utensílios, dos necessitados, não é? Estão atentos aos doentes, aos enfermos e passam as informações para o pastor e os presbíteros. A função dos presbíteros, de fato, não é só distribuir Santa Ceia. Isso é muito pouco, isso é uma pequena parte do trabalho deles. Mas é exatamente cuidar da administração da igreja. Por isso eles são chamados de presbíteros regentes, que regem, que cuidam. E os pastores são chamados de presbíteros docentes. Os pastores, eles estão ligados ao ensino da palavra. E os presbíteros mais na administração. Porém, muito mais do que administrar e dar a ceia, de fato, é papel deles também, segundo o nosso manual presbiteriano, no artigo de função do presbítero, de visitar, consolar, apaziguar as intrigas, dificuldades, não é? Estar liderando pontos de pregação, liderando congregações, estar à frente com responsabilidade, respondendo junto à igreja central, quando houver congregação ou ponto de pregação, e também pregarem a palavra, serem pregadores.
mas nem todos têm esse dom da palavra. Não é? Eu mesmo percebo que os meus presbíteros têm essa dificuldade de ter o dom da palavra, o dom do ensino, mas são companheiros, não é, que fazem aquilo que podem fazer. Eles trabalham secularmente, então tem essa dificuldade. Aliás, é interessante a gente tocar nesse assunto, que há pastores que são de tempo integral na igreja presbiteriana e tem crescido muito por conta de problemas financeiros nas igrejas, os pastores de tempo parcial. O que é um pastor de tempo parcial? É aquele pastor que trabalha fora e trabalha na igreja só de sábado à noite e de domingo. Nem de quarta-feira, e às vezes ele não vem. Dá pouca atenção, uma pequena atenção, porque a igreja não pode pagar a sua côngra de pastor em tempo integral. E as igrejas sofrem com isso, porque o ideal é ter um pastor em tempo integral e o ideal é ter presbíteros com esse dom de evangelização, que a gente chama de presbítero leigo, evangelista leigo, não é? Aliás, as igrejas da Assembleia de Deus e outros pentecostais, elas crescem muito por conta dos leigos, dos presbíteros que são leigos e que pregam e que dirigem, abrem congregações e dirigem as suas congregações e vai se espalhando, não é? Já no nosso sistema, os presbíteros ficam mais acuados e esperando que o pastor assuma toda a responsabilidade. Mas, de fato, é uma área que precisa ser trabalhada para que esses presbíteros possam atuar junto à igreja, pregar, ensinar, visitar, consolar, juntamente com o pastor ou sozinho, apaziguar. Não é? É preciso que os presbíteros estejam fazendo esse papel juntamente com o pastor. Não apenas distribuir ceia e participar de reunião do conselho uma ou duas vezes por mês, uma vez por mês ou cada 2 meses. Inclusive, há no final do ano um relatório do conselho junto ao presbitério. Nossa igreja é filiada a um presbitério, ela é controlada por um presbitério. O pastor presta relatório das suas atividades anuais, os presbíteros prestam relatório, não é? E o relatório deles lá conta quantas visitas, quantos aconselhamentos os presbíteros fizeram, não é? Até casamentos os presbíteros podem fazer da igreja presbiteriana. Não apenas os pastores, mas os presbíteros podem. E, de fato, há uma carência muito grande nos dias de hoje a respeito do serviço presbiterial. E é isto. Legal. Pergunta para o Ed, agora vai fazer uma pergunta? Por favor, Ed. Pastor, qual foi a dificuldade do senhor no seu ministério em questão da disciplina? Disciplina, o irmão errou e você teve que disciplinar. O senhor sofreu muito com isso, teve que fazer muito? É muito difícil, muito complicado a gente ter que enfrentar a disciplina, porque a gente, primeiro, não se acha idôneo para isso, não é? Tivemos alguns casos difíceis. Primeiro porque o nosso manual ensina que é preciso, para qualquer disciplina de membro, ter uma denúncia por escrito. E a gente nunca pode disciplinar ninguém porque falaram, porque viram. É preciso pegar um papel, uma caneta, eu, fulano de tal, CPF tal, venho por meio desta denunciar fulano de tal por ter feito isso e eu vi e tenho testemunha, não é? Então, por exemplo, para membro pode ser uma testemunha, mas para oficial, presbítero e para pastores são 2 testemunhas, que é mais difícil ainda, né? Difícil ter uma, quanto mais 2. Mas o fato é que as pessoas, quando ficam sabendo que a nossa Constituição exige uma denúncia, então as pessoas recuam. Ninguém quer fazer a denúncia. E quando faz, aí é um processo penoso, porque você tem que chamar a pessoa, ela tem que ser notificada oficialmente por um documento, uma carta,
para ser chamada ao conselho. E ali, então, ela tem que saber por que ela está ali. Quando a gente fala da denúncia, ela pode negar, ela pode se revoltar. Isso vai tornando assim, uma complexidade para a gente que está ali, sabe? Há casos muito difíceis, porque há faltas que são veladas, que as pessoas não sabem, são veladas, ela faz escondido, ninguém sabe. Então, chega talvez a denúncia para o conselho e você não pode abrir isso para a comunidade. Aconteceu já alguns casos comigo, assim, em que houve uma denúncia e essa mulher era casada, a filha na igreja, tocava no louvor, o marido não vinha à igreja, mas trazia ela à porta da igreja. E então, como você lida com isso? Como você vai tratar de um assunto desse? E ela tinha uma família muito grande, de muitas irmãs, mãe, já idosa na igreja. Como você lida com isso? Você traz isso, chama essa mulher para tratar o problema da denúncia. Depois ela vai ser disciplinada, isso tem que ser comunicado na igreja. Imagine o escândalo, o marido que não é crente, a filha que toca no louvor, as irmãs, que eram muitas, a mãe. Olha, situações dificílimas para a gente tratar. E também com o Código Civil no Brasil foi alterado, você agora não pode expor as pessoas à vergonha pública, principalmente menor de idade, é crime. Então a gente começa a ter dificuldade. Como eu te disse, nem sempre a gente tem as disciplinas em prática por conta de alguém que queira denunciar, ou quando a falta é velada não pode se expor à igreja. E o fato é que é muito complexo. E nós temos no nosso manual as formalidades de cada maneira de tratar as faltas. Quando ela é pública, quando ela é velada, não é? Quando a pessoa vem, quando a pessoa não vem. Você chama, manda carta, ela não vem, manda outra carta, ela desaparece. E geralmente as pessoas que estão em falta, propícia à disciplina, eles dão uma sumida, não é? Aí fica muito difícil você lidar. Aí você tem que tratar, mesmo na ausência da pessoa, dependendo da falta, né? Mas tem que haver denúncia. E a grande dificuldade nesse processo é que as pessoas não querem denunciar. Porque ao denunciar, você se torna envolvido no assunto. Né? Há pessoas que foram odiadas porque fizeram a denúncia, perseguidas. Não é? Então, ninguém quer ser testemunha, né? Nada. Se você está na rua e você vê um acidente, um crime, alguma coisa, a reportagem chega, o senhor viu? Ah, não vi nada, não sei de nada. Ninguém, por quê? Porque a polícia vai lá bater na sua casa, se você tem que ir lá um dia prestar seu depoimento, você fica envolvido, não é? E assim também nas igrejas. Mas, infelizmente, estamos vivendo um tempo assim de que há poucas disciplinas, né? E quando há, sobra, como dizem, sobra pena para todo lado, né? E a gente sofre, a pessoa fica com raiva do pastor, com raiva dos presbíteros, com raiva do denunciante. Mas, por outro lado, também a igreja não pode viver sem disciplina, né? É preciso ter disciplina, e a Bíblia fala que a disciplina ela faz bem para o faltoso. E a disciplina também serve de exemplo para que os outros não caiam naquela prática. Não é? Mas esse é um assunto
difícil, principalmente nesses tempos pós-modernos, onde a frieza espiritual está entrando dentro da igreja, não é? Então, a gente acaba aceitando conviver com certas práticas que antes para nós era pecado, não podia nem pensar, né? Eu sou do tempo que não podia ir no cinema no domingo, que era disciplinado, chamado no conselho. Não podia jogar futebol no domingo, era chamado no conselho. Não podia ir em bailinho, baile de moça, naquela minha época tinha muito bailinho de garagem. Se fosse, era disciplinado. Mas hoje, o pessoal vai em festa de Halloween, se veste de bruxinha, o crente vai em festa junina, e faz tatuagem, né? E de repente o pessoal acha que é tudo normal, não é? Então os tempos são difíceis para essa questão da disciplinar na igreja, muito difícil. E o pastor sofre, os presbíteros sofrem, não é? E não depende só do pastor. Na igreja presbiteriana o pastor não manda nada, nada. Ele é o primeiro a apanhar e o último a falar. Tanto é que o nome já diz, a igreja não é pastoriana, ela é presbiteriana. Então, tudo tem que ser trazido ao conselho, tudo. E o pastor participa ali, tem a sua pequena parcela como membro do conselho. É um presidente que não manda nada. Eu não posso chegar aqui e falar, ó, põe um ar-condicionado aqui, um ventilador ali, eu não posso. O presbítero chegar domingo e ver um ventilador diferente, um ar ali, vai perguntar, quem foi que deu ordem para colocar isso? Ah, foi o pastor, tá lascado. Então, queridos, é assim. É assim. Pastor, durante esse tempo aí, 13 anos que o pastor está aqui pastoreando a igreja presbiteriana de Cidade Jair Carvalho, tem como o senhor falar assim, qual foi o ano mais difícil nesses 13 anos assim, da igreja, com membros ou membros passar, porque eu estou há 2 anos só, mas tem gente que está há 10, 20 anos aqui na igreja, ou a mais, né? E nas igrejas sempre tem essa rotatividade de membros, né? Uns entram, outros saem, mas na igreja presbiteriana acaba ficando, o pessoal fica bastante tempo aqui, né? Tem uns aí de muito tempo. O pastor pode falar assim, se lembra alguma situação, de um ano da igreja que foi difícil, pastor, misericórdia. Eu diria, um ano específico, não me lembraria. Acho que não tivemos nenhum ano complicado. Mas vai falar esse ano, 2023. Não. É a gente que está aqui agora. Nós temos enfrentado dificuldades com alguns membros. Eu costumo dizer que toda igreja tem o louco do mês. É igual lá o cartaz que eles colocam no McDonald's, né? O funcionário do mês. Eu tranquilamente colocaria a foto de um membro da igreja como o louco, doido do mês. Sempre tem um que dá trabalho. Arruma uma confusão no coral, arruma uma confusão na SAF, arruma uma confusão na mocidade. E o pastor tem que estar administrando ali. Né? Não é fácil. Né? Nós mesmo temos aí na igreja aqui alguns loucos do mês. Né? Eu não vou falar quem é. Mas a gente acaba convivendo, sabendo conviver com a pessoa, com amor, com misericórdia. Mas os novos ficam meio assustados, né, quando vê essas coisas acontecendo. Mas nós tivemos tempos muito abençoados, né? Nós somos uma igreja privilegiada, uma igreja que teve 2 corais, ainda tem um coral. São poucas igrejas que têm corais, equipe de louvor. Quando eu cheguei aqui tinha uma equipe de louvor, era meio complicado, eles estavam já há muito tempo, alguns filhos de presbíteros, e tive alguma dificuldade. Mas nada que pudesse atrapalhar o ministério, não. Eu penso que ano difícil nós não tivemos, não. Mais coisas boas, mais positivas. Foram poucas disciplinas que nós tivemos, não é? Porque por conta de denúncia, falta de denúncia no caso, né? Mas é uma igreja que é muito especial, muito abençoada. Legal. Estava assistindo uns vídeos das antigas aqui, 2015, né? A igreja lotada, o coral bem cheio ali, a igreja estava bem avivada, né? Foi um tempo bom. Antes da pandemia nós tivemos momentos muito bons aqui, principalmente com o trabalho de rua que nós fazíamos.
Mas depois da pandemia quebrou as pernas, não foi só da gente, foi de todo mundo, né? Algumas pessoas não voltaram, agora estamos com muita gente nova. Nossa, domingo umas 3 pessoas vieram conversar comigo, eu não sabia quem era, estão vindo. E, graças a Deus essa rotatividade é normal mesmo. Sim. Pastor, o assunto agora é aposentadoria do pastor. Ih, caramba. Como que tá? O pastor está pensando na aposentadoria? Tem mais uns 10 anos, 15 anos? Como é que tá, pastor? Primeiro que na igreja presbiteriana o pastor não tem aposentadoria. Não se aposenta? Ele tem que pagar pelo INSS. Ele paga. Ele paga. Eu tive meu carnezinho, já comecei no seminário, comecei pagando. Tá. Foi o que me salvou, que me ajudou no final agora, né? 35 anos de pagando. Mas é individual. O pastor Individual. faz isso. Quem não faz... Quem não faz fica sem. Fica sem. A igreja não ajudava não, mas depois de meados aí de 90 para cá, começou a ajudar. A igreja pagava, vamos supor, você tinha que pagar R$200, a igreja pagava 100, você 100. Né? Tá. E... Mas agora não tem mais. Tem, continua. Continua. Só que agora ficou até melhor, porque agora quem paga é o escritório de contabilidade da igreja. Antigamente punha na mão do pastor. O que o pastor fazia? Precisando de dinheiro, pegava o dinheiro, em vez de pagar o INSS, gastava o dinheiro e não pagava. Caramba. Aí ele não tinha, no final do ministério, não tinha completado os anos para poder se aposentar pelo INSS. Então hoje a igreja já retira da fonte e paga. Tá. E aí, no final de 35 anos pagando, você tem aqueles direitos de aposentar pelo INPS, né? INSS. Agora, eu já estou jubilado. Eu quis jubilar porque a nossa Constituição diz assim, com 35 anos de ordenação, o pastor pode pedir jubilação. A jubilação, na verdade, é só um aceno que você dá para dizer que está querendo parar, por conta da idade, está cansado, já atuou bastante e tal. Sim. E também te dá o direito de você não participar das reuniões de presbitério. São 2 no ano. Tá. E são reuniões administrativas que não são lá muito agradáveis, né? Então eu pensei, vamos jubilar para não precisar ir, né? Mas eu tinha vontade de continuar no ministério, mesmo sendo jubilado. Então o pastor jubilado ele só pode hoje ocupar 2 cargos, que é a secretaria executiva e tesouraria do presbitério. Os outros cargos ele não pode, nem presidente do presbitério, nem vice, nem secretário, nem segundo secretário. Então não pode votar, e nem pode ser votado e nem pode votar. Mas você recebe um diploma, é o que você tem por direito. Mas eu posso ser pastor titular de uma igreja, eu continuo sendo pastor titular, mesmo sendo jubilado aqui. E não posso concorrer à eleição. O pastor jubilado não pode concorrer à eleição. Ele pode ser indicado pelo presbitério. Recebeu um convite para ir para outra igreja? Posso receber um convite, não é? Para ir para outra igreja, mas não por eleição, por convite do conselho. Como te disse, que é muito normal hoje em dia. E, bom, eu já estou com 40 anos de ordenação, já estou com 13 anos aqui, a gente está querendo diminuir. Parar é impossível parar, mas eu estou querendo diminuir as minhas tarefas, né? Por isso, nós estamos preparando aí o seminarista, já está no 4º ano, e eu sempre digo para ele, olha, quando eu estava no 4º ano de seminário, eu pastoreava uma igreja sozinho. A igreja tinha, na escola dominical, 400 alunos, cara. Era uma igreja grande, lá na Vila Varela, Poá, fim de mundo. E eu chegava de Campinas sexta-feira, ia para a luta, ia para a igreja, sábado o dia inteiro, mocidade, construção, reunião do conselho. E estava envolvido como seminarista. E vinha um pastor para dar atos pastorais uma vez por mês. E eu tomava conta da igreja. Então, a minha ideia é ir passando para ele pegar o jeito da coisa, pegar o jeito da igreja, não é? Então, nós estamos aí, o conselho se reuniu sábado passado e a decisão é aquela mesmo que eles tinham tomado, de o ano que vem
eu continuar como titular e ele, se for ordenado, e deve ser ordenado em fevereiro, março, como pastor auxiliar. Para no outro ano, quem sabe, a gente pode inverter. Eu fico como auxiliar, ele como titular, e eu fico mais para ajudar. E ele vai, o ano que vem, se ele for ordenado, aí eu vou passar reunião do conselho para ele, vou passar Santa Ceia para ele, funeral para ele, casamento para ele, visitas, e ele, para ele ir assumindo, para ele sentir Sim. e também ver o desenvolvimento dele pastoral, né? Aham. Essa é a ideia, mas eu tô começando a diminuir. Tu é como diz, tô acenando, né? Tô com vontade de dar uma diminuída, de parar, não vou parar. Se eu estiver aqui em São Paulo, aqui, a minha preferência é estar com vocês aqui. Igreja que eu amo, igreja que me ama, e eu não tenho vontade de mudar de igreja, nem é a hora mais, né? Então a gente, quando chega nessa fase, você se torna um pastor colaborador. Já está jubilado, já está aposentado, aí ele se torna um pastor colaborador, que é um título que nem tem na IPB, mas foi criado por pastores que estão trabalhando fora, trabalham no Mackenzie, tem um bom salário, então ele vai colaborar numa igreja. Na Igreja da Penha tem uns 8 pastores colaboradores. E nós, de repente, podemos ter eu aqui como pastor colaborador, né? É assim que funciona, né? Chega uma hora que tem que colocar os novos, né? Sim. Pastor, a gente tem acompanhado últimos meses aí a batalha do Senhor, uns momentos difíceis que o pastor passou, ficou um tempo ausente aí da igreja, está retornando agora aos poucos aí, passou por cirurgias, passou por momentos difíceis. Queria que o pastor contasse, porque tem muita gente ainda que não ouviu o pastor contar assim, em detalhes, a experiência do pastor que passou nesses últimos meses aí. A idade vai chegando, né? E com ela vai chegando também os problemas de saúde, né? O ano passado eu tive que fazer a cirurgia no coração, coisa que eu jamais eu podia esperar um negócio desse. Fiquei aí 30, 40, 60 dias afastado, né? Quando você pensa que está tudo bem, de repente acontece esse problema de cair a retina, descolamento de retina. Eu já tinha tido esse problema há 6 anos, eu já estava aqui, quando caiu do olho esquerdo, descolou do olho esquerdo, agora, esse ano. E foi um tempo muito difícil, porque eu tive que socorrer minha filha lá nos Estados Unidos, fui para lá para isso, acabou que ia ficar 30 dias, fiquei 5, porque descolou minha retina lá, voltei correndo às pressas para poder fazer a cirurgia. Chegando aqui, minha mãe que estava comigo na minha casa, eu estava cuidando dela já há quase 2 anos, ela caiu aquele dia, eu fui para um hospital, ela foi para outro, não é? E foi muito angustiante. Logo fiz a cirurgia, ela foi para a UTI, e de fato ela ficou na UTI 1 semana, depois faleceu, eu estava recém-operado. Tem sido muito difícil esse pós-operatório, não tem sido fácil, é uma provação mesmo. O pós-operatório do coração foi muito complicado, o pós-operatório da vista eu já tinha feito um, sabia que é difícil, então tem hora que bate um desespero, né? Saber que você tem que passar de novo pelo mesmo procedimento, ficar de cabeça para baixo e o tempo todo, e não é fácil. A visão, ela fica turva e você sabe que está perdendo a visão. Então, você veja, por isso que eu falo, é importante, os novos precisam tomar os nossos lugares mesmo. Porque você vai se tornando deficiente e a sua deficiência vai afetando o seu ministério, né? Eu agora sou um cardiopata, tenho problema no coração. Eu agora sou um deficiente visual, tenho dificuldade de enxergar, né? E logo, logo vou ser deficiente auditivo. Hã? Então, aí você vai cantar, você desafina. É um problema sério. Por isso que os novos têm que aparecer e surgir mesmo, sabe? Eu sou favorável, isso para mim é tranquilo. E com a graça de Deus, a gente está terminando o ministério bem,
sem mágoa, sem ressentimento. Por isso que eu disse, essa igreja foi um bálsamo para mim. No final do meu ministério, abriu-se uma porta e eu estou aqui há 13 anos, coisa que eu nunca tinha passado por essa experiência. E isso é bálsamo, não é? E a gente sabe que esse é um outro problema no ministério, que a gente não agrada a todo mundo. Não vai agradar mesmo, não é? Ninguém, nem Jesus agradou todo mundo. Quem sou eu para agradar todo mundo na igreja? Mas a gente faz o que pode fazer. E, com a graça de Deus, a misericórdia dos irmãos, a gente vai levando. Eu falo em 4, 5 anos porque é assim, olha, a experiência minha é assim. A misericórdia dos crentes, dos membros da igreja com o pastor, ela dura até o 4º ano. Ela vê os problemas, as falhas do pastor, as faltas. O pastor às vezes é folgado, não vem, na última hora avisa que não vai, sai, viaja, some, não dá satisfação. O pessoal aguenta até o 4º ano. Até o 4º ano. Depois do 5º, acaba a paciência e a misericórdia. Aí começam as cobranças, né? Então eu já estou aqui há 13 anos, Deus tem dado graça. E é só a misericórdia de Deus mesmo, porque a gente não é nada, né? Não tenho nada em mim mesmo. Mas Deus é bondoso. Isso aí, pastor. Eu queria que o senhor desse as considerações finais aí, que a gente está chegando no final do nosso programa. E se tiver alguma coisa que o pastor queira acrescentar, que não foi perguntado, pode falar, pastor. Bem, eu estou vivendo, no final do meu ministério, um novo tempo, né? É o tempo midiático. Jamais eu ia pensar na possibilidade de ter um ministério assim, dentro da igreja você ter um lugar para fazer gravação, um estúdio, né? E hoje a mídia, tudo é na mídia, a gente é meio analfabeto de mídia, porque eu estou vivendo o finalzinho disso. Já os novos que estão seguindo aí, os seminaristas, eles estão no começo, eles vão saber lidar com isso, né? É uma coisa que para mim é novidade e apareceu no final do meu ministério. Por isso que eu disse, os tempos, eles vão mudando, não adianta. É a pós-modernidade que nós vivemos. Eu nasci na modernidade, em 54, e vivi a modernidade e vivi a pós-modernidade. Agora dizem já que já não é mais pós-modernidade, que é a sociedade líquida, tudo é líquido, tudo é relativo. Viu o presidente falando aí que a democracia é relativa? Então nós estamos vivendo um tempo que daqui a pouco, ser crente também é relativo, o evangelho é relativo, então tanto faz como tanto fez, é uma sociedade líquida. Então, para mim isso é novidade. Mas, por outro lado, é impressionante o alcance que tem, não é? Isso aqui alcança muita gente. Eu estou lembrado aqui que quando nós fizemos a campanha financeira para comprar o teclado, nós estávamos vivendo a época da pandemia e eu fazia, os cultos era tudo gravado, eu também fazia lives, e de repente o tesoureiro falou, tem uns irmãos lá de Santa Bárbara do Oeste mandando uma oferta aqui todo mês pro teclado. Foi onde eu fui o pastor Santa Bárbara. Né? Então alguém que assistia os nossos cultos, alguém que foi alcançado, se compadeceu e mandava uma oferta. Você vê o alcance que tem isso, né? Alguns irmãos de Maringá, às vezes me assistem e mandam oferta. Para mim, pessoalmente, o pastor quer para o senhor. O senhor jantar com a sua esposa. Achei legal, né? Falei, poxa vida. E porque ele falou, estou assistindo suas mensagens, eu gosto do jeito das suas mensagens. Então, é muito interessante essa novidade que a nossa igreja está vivendo, experimentando. E pelas pessoas que Deus tem levantado, né? A equipe aí de som, o Ed com a sua equipe, vocês estão de parabéns, porque eu não teria condições de fazer nada disso que vocês fazem, né? Então isso ajuda muito a igreja, o pastorado, o pastoreio, né? Quem vai desfrutar muito disso, por certo, vai ser o novo pastor da igreja, né? Eu estou pegando só o finzinho, mas é assim mesmo. Os tempos mudam e nós vamos nos adequando. A igreja procura se adequar, né? De certa maneira, a essas novidades.
Deus abençoe o trabalho de vocês. Eu sei, tenho visto o trabalho de vocês, o zelo, o cuidado, para que vocês sempre estejam trazendo pessoas diferentes, para temas diferentes aqui, no Vivendo da Palavra. E isso sempre tem um alcance, sempre alcançará alguém. Louvado seja Deus por vocês e pelo ministério aí de mídia de vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, pastor. Quero agradecer em nome de toda a nossa equipe, a presença do pastor. Esse papo aí bem legal com o pastor, bem dinâmico, né? Nós queremos agradecer a presença de vocês também. Ficou... Tá ruim. Vamos lá de novo? Pastor, quero agradecer a presença do senhor em nome de toda a nossa equipe. Quero agradecer você que ficou até o final aí, assistiu. Muito obrigado por assistir o nosso programa. E espero até a próxima vocês, tá bom? Tchau. Fique com Deus. Um abraço.